quem é a solução geral da equação? Solução geral vem de pegar f de xy igual a constantes. Então, solução geral é e elevado a x cosseno y mais x igual a constante, onde a constante é qualquer número real. Esta é a solução geral. Esse método tem uma grande aplicação, que ele permite a gente resolver uma outra classe de equações diferenciais, super importante, que são as lineares de ordem 1. Eu poderia nem fazer nada de linear, explicar o que é linear de ordem 1 e dizer, toda linear de ordem 1 tem um fator integrante. E aí vocês aplicariam o método do fator integrante para as lineares. Estaria perfeito. Mas as lineares são tão importantes e a gente consegue uma fórmula fechada para as lineares. Eu acho bonitinho ver essa fórmula e, eventualmente, alguém pode, quando for resolver uma linear, já começar a partir dessa fórmula. Não ter que fazer a dedução a partir de fator integrante. Já vai ter uma fórmula pronta para entender a solução das lineares. Então, eu vou mostrar que toda linear se resolve com fator integrante, vou obter uma fórmula final que serve para todas as lineares e fica a critério de vocês como que vocês vão querer resolver cada exemplo concreto. Você pode recair no fator integrante ou usar a fórmula que nós vamos deduzir juntos. Primeiro, o que é uma linear de ordem 1? Equação diferencial ordinária. A novidade aqui é que é linear de ordem 1. Linear de ordem 1 quer dizer que ela é linear em y, não necessariamente em x. Ela é linear em y. Linear de ordem 1 se escreve da seguinte forma: derivada da função mais uma função p de x vezes a função igual a uma função q de x. Esta chama-se linear de ordem 1. Os coeficientes p e q só dependem de x. Isso quer dizer o seguinte: na variável y, você não está fazendo nenhuma conta que quebre a linearidade. Olhe quais são as contas que eu estou fazendo na variável y. Na variável y. Tem y', tem y e tem constante em y. Se você pensar que o x não varia com y, isso aqui é uma coisa do tipo linear na variável y. Pode ter expressões não lineares em x. Esse coeficiente p de x pode ser seno de x. Pode ser logaritmo de x, pode ser 1 sobre x, que não são lineares. Mas não tem 1 sobre y. Não tem cosseno de y. Este exemplo anterior que eu acabei de fazer não é linear, porque tem cosseno de y. Cosseno de y não é linear em y. Ser linear na variável y tem como consequência o seguinte: se você tem duas soluções, a soma de soluções é solução. As soluções formam um espaço vetorial. Isso depois eu vou detalhar. Porque você pode fazer distributiva, na verdade, em função da variável y. Isso a gente vai detalhar daqui a pouco. Então, linear de ordem 1 é uma que se reduz a este aspecto. Toda linear de ordem 1 se resolve com fator integrante. Vou fazer isso genericamente, depois a gente obtém uma fórmula final. Observe que se você escrever no lugar do y' dy sobre dx, se você passar esse q para o lado esquerdo do sinal de igual e deixar zero aqui, aí eu estou quase colocando na forma p dx mais q dy. Aí o último passo algébrico é deixar 1 dy mais
P de x, y menos Q de x dx igual a zero. Coloquei na forma P dx mais Q dy. Vocês perceberam que toda linear eu consigo escrever assim? Sendo que a função P é P minúsculo xy menos Q minúsculo x, e a função Q maiúsculo é a função 1. O que eu obtenho quando eu faço del P del Y? Del P maiúsculo em relação a Y, dá Pzinho minúsculo. Del Q maiúsculo, x, dá zero. Princípios são diferentes. Mas o que eu obtenho se eu fizer del P del Y menos del Q del x dividido por Q? Como Q é constante igual a 1, e isso é zero, isso aqui dá o Pzinho de x. Então, mi de x igual a e elevado à integral do Pzinho de x é fator integrante. Então, observe, qualquer linear pode ser escrita assim. E esse raciocínio pode ser feito. Então, você sabe de antemão que qualquer linear, se você tomar exponencial de uma primitiva deste fator P, isso é um fator integrante. Isso é um caminho de resolução. Mas não é esse o caminho que eu estou querendo, não. Eu estou querendo fazer essa dedução uma vez e chegar numa fórmula final que eu possa usar toda vez que eu tiver que resolver uma linear. Mas se isso é um fator integrante, então multiplicando a equação por isso, nós vamos encontrar e elevado à integral de P dx dx dy. Estou multiplicando a equação pelo fator integrante. Mais e elevado à integral de P dx dx, vezes aquele colchete, P dxy menos Q dx, dx igual a zero. Esta é exata. Preciso verificar que ela é exata? Não. Se eu não fiz nenhuma conta errada, ela é exata porque esse método garante que aquilo é fator integrante. Está em dúvida se não errou em nenhuma conta? Esta é a nova função Q. Então, essa aqui é a nova função Q. E essa aqui é a nova função P. Del P del Y. Onde é que tem Y aqui? Só esse primeiro terço. O que é del P del Y? Exponencial da primitiva vezes P. E aqui, o que é del Q del X? Exponencial da primitiva vezes a derivada do expoente, que é a derivada da integral, que é a própria função P. Então, dá igual como tinha que dar, porque eu fiz tudo para ser fator integrante, né? Bom, então agora vamos a esta é exata. Potencial del f del x tem que ser e elevado à integral do Pzinho dx dx, vezes o colchete, Pzinho de xy menos Qzinho de x. E del f grande, del y dx, ponto. Próximo passo. Qual das duas que nós vamos fazer a integração? A primeira ou a segunda? Qual que está mais fácil? Calcular a primitiva em y na segunda ou em x na primeira? Em y na segunda, claro. Então,
potencial f de xy é igual a exponencial da primitiva de pzinho de x vezes y mais uma função que só depende de x. Derivo essa potencial em x, da e elevado à integral de pzinho vezes pzinho vezes y, mais a derivada da g. Compara com 1. E elevado à primitiva de pzinho vezes y. Está aqui, e elevado à primitiva de pzinho vezes y. E o outro pedaço é a g' de x, que é igual a e elevado à exponencial da primitiva de p vezes o qzinho, com sinal de menos. Menos qzinho vezes isso. Então, quem tem que ser g? G de x é a integral menos a integral em x de e elevado à integral de p dx vezes q dx. É a integral de uma coisa grande que envolve uma exponencial de uma integral vezes q. Portanto, eu obtive uma expressão geral para a função potencial. A potencial de qualquer linear é e elevado à integral de p dx vezes y menos a g, ou melhor, mais a g que é menos essa grande integral. Então aqui fica menos a grande integral de e elevado à exponencial de p vezes qzinho integrado dx. Então sempre a função potencial é dada por essa fórmula. Então eu posso pular toda essa parte e começar o exercício daqui. Posso fazer até melhor do que isso. A solução geral, depois que a gente acha a função potencial, não é dada por f de xy igual a constante? Então vamos escrever isso igual a constante. A solução geral é e elevado à integral de pzinho de x dx vezes a função y menos a integral de e elevado à primitiva de pzinho vezes qzinho dx. Tudo isso igualado a constante. Dá para isolar o y, turma. Pega esse menos exponencial, passa para cá, fica mais. E passa o exponencial de pzinho dividindo. Porque exponencial de pzinho é sempre não nula, é exponencial. E aí você obtém uma fórmula geral para a solução das lineares. Que bonitinho que é isso. Então, vou escrever aqui a solução geral das lineares. São duas coisas para isolar, turma, ver se vocês acompanharam. Esse menos a grande exponencial eu vou passar para cá, vai ficar mais. Então, vai ficar constante mais a grande integral de e elevado à integral de p dx dx. Esse e está multiplicando o qzinho de x e integrando dx. E tudo isso está multiplicando o quê? 1 sobre essa exponencial. Essa exponencial passou dividindo. Todo mundo está enxergando 1 sobre essa exponencial? Que é a mesma coisa que exponencial de menos pzinho. Porque 1 sobre a exponencial é exponencial de menos.
Então, olha aqui, você tem uma fórmula geral para a solução de qualquer linear de ordem 1. Então, se você vai resolver uma equação diferencial linear de ordem 1, você pode começar por essa fórmula que eu acabei de colocar dentro do retângulo cor-de-rosa. Se você achar muito ruim saber essa fórmula de cor, bom, basta saber que toda linear se resolve por fator integrante. Você só tem que fazer algumas passagens a mais, porque você vai ter que retornar ao princípio básico de escrever nessa forma e sair calculando o fator integrante. Agora, se você quiser, você já pode começar o exercício daqui. De propósito, escolhi exemplos não lineares em x, mas para deixar bem claro o que é linear em y. Então, meu primeiro exemplo é y' mais 1 sobre xy igual x ao cubo. Só para deixar bem claro que não é linear em x. X ao cubo e 1 sobre x. Depois eu vou fazer um exemplo que a função em x tem seno e cosseno, que também não é linear em x, mas é linear em y. Y só está elevado à primeira potência. Y e y' só está multiplicado por constantes em y, porque são as de x, e elevado a expoente 1. Não tem y quadrado, não tem cosseno y, não tem 1 sobre y. Um outro cuidado que vocês têm que tomar, eu sei que é óbvio, mas só para evitar que alguém mais distraído não perceba. Quando eu escrevi a linear, eu coloquei o Q do lado direito. Há livros, páginas na internet, textos, em que o autor vai resolver a mesma equação e, por uma questão de gosto, de estética, ele escreve com Q do lado esquerdo igual a 0. Claro que dá na mesma. Só que, se você colocar o Q do lado esquerdo e 0 do lado de lá, o Q, num caso, é menos o Q no outro. E aí, quando você for olhar a fórmula resultante, tem uma diferença de sinal em algum lugar. Só para estar atento a isso, é claro, não é nenhuma dificuldade matemática. É só estar atento que alguns autores podem colocar o Q do lado esquerdo antes de começar a fazer. Então, ou você descobre na força que isso tem fator integrante, ou não, você já percebe que ela é linear de ordem 1, o Pzinho de x é 1 sobre x, o Qzinho de x é x3, então é só aplicar a fórmula. A solução é y de x igual e elevado a menos 1 sobre x dx, colchete, constante mais integral e elevado a primitiva de 1 sobre x dx, o que der vezes x3 integrado dx, fechei colchete. Esta é a solução que vai aparecer. Alguém tem alguma dúvida no que eu fiz, turma? Está bem claro? Eu deduzi uma fórmula e agora então estou querendo me valer da fórmula para resolver. E não é o único jeito, mas é o que eu estou adotando. Uma das vantagens dessa fórmula é que o y aparece isolado. Às vezes, como no exercício anterior, você lembra que eu cheguei numa fórmula que tinha elevado a x cosseno, o y não estava isolado, a função y de x não estava. E aqui ela sai já isolada, sempre. Esta fórmula já me dá a função y completamente isolada. É uma das razões que eu acho ela uma fórmula simpática para ser usada. Fala, você queria perguntar lá atrás? Como é que você diz que ela é linear de uma vez? Linear, se ela é do tipo y', a derivada da função y está isolada, uma função de x vezes a função y e uma função só de x. Isso é a definição de linear de ordem 1. Então você vê que esta daqui se enquadrou, né? Intuitivamente, o que é importante observar? Quando é que você reconhece que ela é ou não é linear? Observa se na variável y aparece alguma coisa do tipo potência maior do que 1, y ao quadrado, y ao cubo. Daí deixou de ser linear.
funções trigonométricas de y, cosseno y, como tinha no exercício anterior, raiz quadrada de y, exponencial de y, logaritmo, qualquer operação não linear em y, se estiver presente, ela não é linear. Esse é o jeito simples de olhar e reconhecer. O jeito técnico é dizer se você consegue escrevê-la nessa forma. Uma coisa interessante para observar nesse exercício. O que é mesmo a primitiva de 1 sobre x? Ln. Ln do módulo de x. A gente nunca pode esquecer disso, é Ln do módulo. Observe que o x não é zero, isso desde o início não está definido para x igual a zero. Estou escrevendo para destacar nesse momento da explicação, mas normalmente isso não vai vir escrito, mas 1 sobre x, né? Isso é tácito, está no domínio da equação, o x não pode ser zero. Não faz sentido quando o x é zero. Então isso é e elevado a menos logaritmo do módulo de x, colchete, constante mais a primitiva de e elevado a logaritmo do módulo de x, x3 dx, fechei o colchete. Agora eu vou fazer uma pequena mágica aqui. E elevado a menos ln é 1 sobre ln do módulo, é 1 sobre o módulo. É porque o ln menos ln entra o expoente aqui, fica módulo de x elevado a menos 1, que é 1 sobre módulo, e o exponencial e o logaritmo se cancelam. Então a minha função é 1 sobre módulo de x, colchete, c, mais a integral e elevado a módulo de x, que é módulo de x, x3 dx. Concordam? Eu não gosto de módulo. Vocês sabem integrar com módulo? Eu não gosto de módulo. Ah, não. Não gosto de módulo. Perceberam que bonito? Eu comi uma passagem, só para ver se criava dificuldade, né? Estou criando dificuldade para depois responder. Mas a linha de cima é igual à linha de baixo. E não é porque módulo não existe. É interessante o que acontece aqui. X é diferente de zero, percebem? Isso nós concordamos? X é diferente de zero? Então, deixa eu fazer com uma passagem a mais. Então, tem duas situações. Ou o x é maior ou o x é menor que zero. Se o x é maior do que zero, o módulo de x é o próprio x. Ou a gente põe mais x. Positivo, a gente põe o x mais para manter o mais. Então, é assim. Y de x é igual a 1 sobre mais x. Quando é que está valendo esse mais? Se o x for positivo, eu ponho mais. Abro o colchete, c mais integral de x, x ao cubo dx, com mais aqui, se o x é positivo. Certo? E se o x é negativo? Então aqui não é mais, aqui é menos. Aqui é constante, e aqui é menos. Então, se o x é positivo, tudo mais. E se o x é negativo, qual que é o efeito? Tem um menos aqui. Ele entra multiplicando. Troca o sinal da constante. E junto com esse menos, fica mais de novo. Então, se o x é positivo, é mais em todo lugar. Se o x é negativo, aqui é menos, menos com menos fica mais. Esse menos que está multiplicando essa integral, o x está fora da integral. Mas o menos entra dentro da integral e cancela esse menos. E troca o sinal da constante. Mas a constante não podia ser qualquer número real? Se você tem uma constante, um c que é uma constante real qualquer, e você troca o sinal, continua sendo uma constante real qualquer. Ele podia antes ser 2 ou ser menos 2. Agora ele vai ser menos 2 ou 2, tanto faz. Então, tudo isso é a mesma coisa que escrever mas tem um raciocínio, né? Não é de graça. Bonito esse raciocínio, vocês perceberam? Se precisar, eu repito, não tem problema. Vocês perceberam como é bonitinho esse argumento? Na verdade, eu separei em x positivo, x negativo, e vi que a expressão era a mesma nos dois casos.
Então, a fórmula y de x é igual c sobre x, constante sobre x, mais, quem que é a primitiva de x à quarta? X à quinta sobre 5, vezes 1 sobre x. Então, estão aqui todas as soluções dessa equação diferencial. Constante genérica qualquer sobre x, mais x à quarta sobre 5, sendo essa constante um número real qualquer. X, claro, nunca pode ser zero, nem na fórmula da solução, nem no enunciado da equação podia ser. Está coerente. Dúvidas? Bonitinho, né? A discussão sobre módulo é particularmente bonitinha. E vocês perceberam que eu usei direto essa equação, essa fórmula, e poderia não usar. Se você quiser fazer até uma comparação, esquece dessa fórmula, pega aquele exemplo e trata como equação diferencial que tem fator integrante. Você vai repetir alguns dos passos que a gente fez aqui e vai chegar na mesma situação. É sempre bom você dizer qual é o domínio das tuas equações, né, das tuas funções. Como eu disse aqui, x diferente de zero, não me preocupei em dizer aqui. Mas se você quiser ser bem rigoroso matematicamente, escreve, né, que a função não está definida nesse domínio. Às vezes, é muito chato de explicitar qual é o domínio. E aí a gente adota uma solução meio pragmática de deixar implícito pela equação. Lembra a equação anterior que tinha uma fórmula envolvendo cosseno y? Se eu quiser envolver o cosseno y, é uma história de arco e cosseno. E isso vai impor restrições sobre o x, para que tenha o cosseno y, tem que estar entre menos 1 e 1, né? Aí eu deveria ter olhado para aquela fórmula e ver, ela só é válida para aqueles valores de x, tais que, quando eu isolar o cosseno fica entre menos 1 e 1, porque senão não tem y. Às vezes isso é tão complexo que a gente deixa simplesmente indicado, quando é muito complicado de fazer. Mas sempre que possível a gente faz.